Mas se a gente vier a falar de clubes no Brasil, uma das últimas coisas que aconteceram aqui que eu achei sensacional foi a chegada do Memphis. Por quê? Porque o Memphis parece ser, ou parece ter se tornado, ou parece ter vestido de verdade a camisa do Corinthians, né? Claro que tem um salário maneiro ali pra ajudar. Um salário bem maneiro pra ajudar. Mas, porra... Umas músicas bombando. Então, mas eu acho que o lance da música bombando tem a ver com a identificação. Tu não acha, não? Acho, mas eu acho que foi um plano também. Que isso poderia acontecer. Com o abraço do Funcionou. brasileiro. Funcionou. Ruim de tudo. O cara é inteligente pra Sim. cacete, né? E assim, dos últimos clubes que pegaram... Eu lembro muito, pra mim foi muito grande quando o Seedorf foi jogar no Botafogo. Foi. Primeiro porque essa história era velha. Todo ano o Seedorf vinha pro Brasil, não sei o que e tudo mais, não era? Foi capa do lance nos anos E 90 aí foi no capa... Flamengo. Isso. Eu lembro disso. Eu lembro de passar na banca que assim, todo dia eu passava namorando o lance aqui assim, via a capa, não sei o que, ia embora. E aí, de fato, ele veio, né? E um cara histórico do videogame também. Pra galera do videogame. Total. Mas assim, será que... Aí agora teve aí essa especulação com o Cristiano Ronaldo jogando aqui e tudo mais. E por mais que seja esse um pouco mais absurdo, eu até diria, mas, porra, o Memphis também é um puta jogador foda internacional pra jogar no Brasil, não é? Mas ele veio também porque ele não tinha mais Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid, PSV ele tinha. Mas ele continua um jogador foda. Ele é muito bom jogador. É muito bom ter essas estrelas. A questão é a gente entender até que ponto você monta um time com essas estrelas. O Corinthians voltou a ser campeão depois de 6 anos. Sou campeão paulista, ok, mas voltou a ser campeão. Mas é o estadual mais... Não, acho que não é nem por causa disso. É porque o Corinthians não ganhava um título desde 2019 e isso representava a maior fila do Corinthians desde o gol do Basílio. Caraca. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar, de 54 a 77. E depois de 77, vamos fazer a conta. 77, 79, 82, 83, 88, campeão brasileiro em 90, campeão Copa do Brasil e Paulista em 95, 97, 99, 2001, 2003. Nunca mais ficou 6 anos sem ganhar. Então, com o Memphis funcionou alguma coisa. Mas o Corinthians, ele não é um time, né? Outra coisa que é engraçadíssima, a gente fala assim, o Memphis ganha dinheiro por... A cada 15 participações em gol, 10 participações em gol. Aí começou a aumentar a cada 5, vai. Depois você começa a ver a assistência. Eu falo isso, as pessoas ficam achando que eu tô louco. O Memphis dá um toque na bola pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto leva o Mikael até a linha de fundo. Aí o Mikael oferece o campo pra ele, ele puxa pro pé direito, dribla o Mikael e chuta. Assistência do Memphis. Cara, mano, assistência é o passe que produz a chance da finalização. Ainda que eu dê 3 toques na bola... O Memphis dá um toque na bola, o Yuri Alberto vai pra frente, volta pra trás, dribla o zagueiro, finaliza, faz o gol. Quem criou as chances de finalização? O próprio Yuri Alberto. Então não é assistência. Cara, aí a gente fica... Tem um limite. A estrela, ela sempre vai ser a estrela, mas ela tem que funcionar dentro de um time. Se eu trouxer o Cristiano Ronaldo, é melhor ter o Cristiano Ronaldo e não ganhar nada, ou ter o duê do Paris Saint-Germain e ser campeão da Champions. O Paris Saint-Germain tá mais feliz... Agora... Com Messi, Mbappé e Neymar? Ou com Doué, Dembélé e Barcola? Agora que gasta com menos com salário, né? né? Ajuda. Nem é só por causa do... Cara, não existe marketing melhor do que ser campeão. Não existe marketing melhor no esporte do que vencer. Inclusive, você viu o que eles vão fazer com a estrela do PSG? Vai ser a Torre Eiffel. Como se fosse a Torre Eiffel da estrela. Dentro da estrela. Falei, pô, quer um marketing melhor pra cidade? Pô, mas só existe porque foi campeão. Exato. Total, e não, isso é uma coisa muito louca. Mas o PVC, isso é legal que o Guim falou, que eu acho que é muito legal ter o Memphis aqui. Mas a que custo? Porque eu queria entrar nesse... Similar de ter o Neymar aqui. Exato. Mas antes a gente vai entrar em Neymar. Neymar vai acabar virando dono do Santos, não vai? Isso é um perigo que o Santos corre. Mas pera aí que ele quer antes não, de entrar. eu quero entrar depois do Santos. O que você sente deste momento do Corinthians e que tá, assim, tumultuado, pra não falar outra coisa? Game of Thrones que tá ali, né? E hoje teve a invasão do CT, torcida. né? Da torcida no Parque São Jorge. Eu acho que alguém precisa pensar no Corinthians. Porque, assim, as pessoas não estão percebendo que com uma dívida de 2 bi e 400 e uma receita de 1 bi e 200,
existe um risco. A gente acha que nunca vai acabar, mas existe um risco de quebrar. E quem é que vai investir esse valor? Tudo bem que se você pegar um investidor inglês, divide 2.400. Da última vez que a gente teve esse assunto aqui, tava o Ronaldo sentado e a gente tava falando, pô, o Cruzeiro tem uma dívida de... Era 2 bilhões também? Não, era menor. Era menor. Não, mas era muito... Então, é porque faturava muito bem, porque né? o faturamento do Cruzeiro era menor. Mas sei lá, 1,5, por exemplo. Isso, aí vai lá, porra, quem é o maluco de pegar o Cruzeiro? Aí nesse dia, depois eu fui entender. O Ronaldo tinha de manhã já fechado o acordo que ele ia comprar o Cruzeiro, ele tava todo de azul, ninguém se ligou. Ninguém se ligou. Me zoou como atleticano, você lembra? O atleticano, ele acabei com seu time já. E ele ainda falou assim, futebol é muito rentável. Tem que saber administrar. Dias depois aparece o Ronaldo. Então assim, talvez tenha um cara maluco aí pra pegar, porque o futebol é muito rentável. Pode, só que assim, hoje tem uma situação de risco que alguém precisa olhar para ela e falar, vamos resolver essa situação. O Corinthians quer virar SAF, o Corinthians quer ser vendido. É isso que o Corinthians quer? O Corinthians, comunidade de Corinthians? Não parece, não suponho que não. Acho que não. Eu acho que não, como se comunidade. você quer, vocês vão sair na rua e sair procurando um investidor e beleza, vão trazer um Vai ter árabe. alguém, Pode ter, mas hoje você tem que resolver essa questão. Como é que você vai resolver essa questão? Você vai fazer... trazer um investidor, você vai decretar falência, você vai começar a gastar menos do que você arrecada para começar a pagar essa dívida de algum jeito, você vai fazer um estudo para entender se essa dívida é pagável ou se precisa alguém comprar. Não pode. É você chegar a ter dois presidentes... Ouvimos de um conselheiro do Corinthians hoje a definição de que a gente sempre achou que o Corinthians era o Brasil, a metáfora do Brasil. Hoje a gente chegou agora à conclusão que é a metáfora da Venezuela, que tem dois caras que se proclamam presidente. Isso é mó doideira, né, cara? Eu vi que tem o cara sai pra ir ao banheiro, polícia senta na cadeira, que é pro Augusto Melo não sentar, cara. Sentar ele não sai. Não, e aí, segundo o conselho, sou eu. Mas eu tô me decretando presidente. Não. E aí o Osmar Stabile, que é o presidente nesse momento, diz, daqui eu não saio. Então, mas tudo bem, mas quem é que vai pensar no Corinthians? Isso porque a gente tá no meio da janela, né? Começou a janela, abriu segunda-feira. O que é extremamente preocupante mesmo, porque para resolver, precisa se resolver esses problemas internos para que haja tranquilidade para pensar no clube, né? E mesmo para os jogadores, o dia da saída do Augusto Melo, que ele foi fazer um pronunciamento na sexta-feira, tinha jogo no sábado, e a votação do impeachment era na segunda-feira seguinte, e ele foi dar uma entrevista coletiva para falar sobre o indiciamento dele. E marcaram a coletiva pro CT. Teve que ter alguém ali de bom senso para dizer, cara, no CT não, né? Os caras estão treinando, tem jogo amanhã. Aí a polícia achava que o Parque São Jorge não tinha segurança, eles levaram para o estádio, para a arena, para a Neoquímica Arena. Mas alguém teve que falar assim, cara, os caras estão treinando aqui, vou chegar 50 jornalistas aqui para falar de uma crise política que o presidente vai ser deposto. Pois é. É nesse dia que a crise chega, porque aí o jogador não está preocupado se o presidente é um ou se é o outro, mas ele precisa saber de quem ele vai cobrar quando o salário dele não cair. Sim. E toda essa bagunça acontece de um jeito que, putz, eu não, assim, para mim fica um pouco, a gente consegue prever que o Augusto Melo não vai ficar na presidência, né? Mas o que falta se desenrolar nisso tudo aí é sempre muito problemático pro time, traumático, na verdade. Que é o resultado final é os caras invadindo lá e tentando tomar o controle da parada de uma maneira... Porque não tem ninguém no controle, na verdade. Exatamente. Né? Não ter um clube como o Corinthians sob controle para fazer funcionar o futebol, que é o principal... que é o Corinthians, assim, pô... Eu fico pensando o que os corintianos ficam pensando, cara. Eles devem estar E eu acho que talvez seja a torcida mais participativa, pois talvez, por dentro democracia de um clube. corintiana, etc, né, cara? Então, eu acho que é um pouco disso também. É mostrar que a torcida tem voz. Só que, cara, é muito louco, né? O funcionário... Eu ia até... Porque, assim, eu olho... A gente não consegue ver uma saída. Pra onde tá indo? Porque, assim... Você olha pros dois nomes, você não sabe se é a solução. Porque parece que é muito mais sobre eles do que sobre o Corinthians, sabe? Então, isso é um problema, porque... Se não for sobre o Corinthians, vai ser sobre quem? E aí a gente talvez volte para aquele assunto lá de, putz, se o Corinthians quer ser SAF,
Porque, assim, uma SAF seria um caminho mais de profissionalizar a parada com uma vontade, inclusive, de ganhar dinheiro. Né? Então, mas Igor, a SAF, a gente falou sobre isso aquele dia também. SAF não pode ser o prefixo de safar-se. É. E no Brasil tem sido muito isso. A SAF, o que é a SAF? A SAF é um modelo de negócio que tem algumas vantagens e uma desvantagem. As vantagens são, você tira a vida política do clube. Isso. Porque se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Né? Igual jogador. Total. E 2, você tira a vida política do clube e você traz um dinheiro novo. É uma chance de você trazer um dinheiro novo. Porque você tem receitas basicamente no esporte, com dia de jogo, bilheteria, né? Vendendo as camisas. Marketing, venda de direitos de televisão. Aí vai, estacionamento, comida. Não, tudo bem, mas assim, vamos pegar essas 3 vertentes. Quando você cria a possibilidade de vender 10%, de vender 20%, de vender 51%, você cria uma chance de trazer um dinheiro novo. Sim. O outro lado é que você tem um clube que nasceu dos operários de São Paulo, que fundaram um clube de futebol com o nome de Corinthians, em referência ao time inglês que veio jogar aqui. E o time é a origem popular dele. Se você vende para um operário, para um empresário saudita, o cara pode ser muito brilhante para administrar o clube e eu vou ser muito feliz como torcedor. Mas a origem do clube não era essa. Mas ok, beleza, não é esse o problema. A SAF, ela não é necessariamente uma fórmula de sucesso. Verdade. Você pega assim, o caso Alguns espanhol. exemplos. A SAF se baseou na SADES, Sociedade Anônima Deportiva, foi criada na Espanha em 90. Teve 4 anos de carência, em 94 entrou em vigor. Só não foram obrigados a virar SAD na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. Porque eram os times em dia e os 3 primeiros que eu citei nunca tinham sido rebaixados. Todos os outros são SAD. O primeiro campeão SAD na Espanha foi o Atlético de Madrid em 96. O segundo foi o La Coruña, no ano em que o Atlético de Madrid caiu. Hoje o La Coruña está na 3ª divisão, está voltando para a 3ª divisão. E o Atlético de Madrid disputa o 3º lugar, disputa a Liga Europa. Às vezes ganha Às vezes ganha a Liga dos Campeões, briga ali. Mas não é a SAD que fez o sucesso. O fato de você ser uma empresa ou você ser um clube, o Real Madrid é extremamente bem administrado, ou o Milan. O Milan foi um clube revolucionário com o Berlusconi. Sim. Berlusconi era dono do Milan. O pai do Berlusconi era interista, ele queria comprar a Inter. Comprou o Milan. E o Milan foi um clube revolucionário. O Berlusconi, na minha opinião, já disse isso diversas vezes. Berlusconi, como político, é um facínora e como diretor esportivo, é um revolucionário. E ele foi dono de um clube e o clube foi modelo para o mundo. E depois ele foi vendido e ele continua sendo uma società per azioni do mesmo jeito. Só que ele é um fiasco. Então não é porque você vai ser uma empresa ou você vai ser um clube que você vai ser um fracasso ou um sucesso ou um fracasso. É como você ter uma casa. Se você gasta menos do que você arrecada, você vai ser feliz, vai tomar sua cerveja no final do dia. Se não... o exemplo, e a gente pode pegar, não precisa ir longe, véio, só se olhar no Brasil. Por exemplo, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem o Botafogo conseguiu o título e tal, hoje a gente não sabe como que tá... Só sou do Vasco. Eu sabia que havia... Não, mas a gente pode ir pra outra. O Atlético, que não tinha outra solução, hoje tá a galera pegando no pé dos menin, porque não coloca dinheiro nem faz o aporte pra pagar a dívida. Então, tipo assim, não é certeza de nada. Isso que é muito louco. Por mais que você amarre bem por contrato, cara. A certeza é que se você administrar bem, você vai ser feliz. Pois é, mas é que assim, eu fico pensando em como tá incrustado na vida lá do... Tudo bem, né? Tem no Corinthians e São Paulo... Toda a história de democracia corintiana, não sei o que e tudo mais. A política é uma parada que é um tema quente dentro do Corinthians, mas é exatamente a politicagem que tá pondo o clube nessa situação de merda. Mas a SAF que a galera fica sugerindo é muito mais pra tirar isso, do que pra ser a maravilha, entendeu? É o que eu sinto. Não, e pra botar dinheiro. E pra pôr dinheiro. Porque aí a questão é a mesma coisa. Você tá sempre em busca de um santo grau, assim. Ou seja, ou Memphis ou o empresário saudita.
ou um empresário americano. Aham. Você precisa de um Uma luz. Midas. Só que quem é que tá ganhando o título? O Palmeiras teve o Paulo Nobre, que não comprou o Palmeiras. É. Né? Então, assim, equacionou a vida financeira do Palmeiras. Teve 3 gestões boas: Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. E equacionou a vida política de um clube que 15 anos atrás estava destruído. É tipo o Flamengo. O Flamengo também passou um puta sufoco durante. Pô, eu lembro ali nos anos 2000 ali que a gente lutava pra não cair todo ano. Meu campeonato era o contrário. Era, porra, será que a gente vai cair? Chama o Joel Santana. Era assim. Eu todo sabia ano. quem que ia pagar o salário. E era essa doideira aí o tempo inteiro. Então a nossa estrela era Hernani Brocador, Bina, era esses caras. Né? Então, assim, eu não sou contra a SAF. Eu só acho que não existe milagre. Tá, eu também acho que não, mas. Você acha que, a única pergunta que eu fico é qual que é a solução, Pois então, é, né, pro porque Corinthians? o jeito que tá ali, cara, realmente não sei, meu irmão. Realmente, o Romeu Tuma, quando voltar, vai, pau no cu do Augusto Melo. Vai falar isso. E vem você de novo. Vai ser isso que vai acontecer. Vamos ver. Vamos aguardar, porque ali é cada capítulo.